Pegue agora, antes de começar o nosso conteúdo, hoje tia Raquel não vai começar a aula de ciências com aquela música que nós costumamos vivenciar na quinta-feira. Hoje, tia vai começar a aula, iniciar a aula com um conto de origem africana. Esse conto tem como título Todos Dependem da Boca, tá certo? Então, tia selecionou esse conto porque o nosso conteúdo de hoje é sistema digestivo, né? Tem tudo a ver com os alimentos, com o processo de digestão dos alimentos no nosso organismo. Então, os personagens ou as personagens deste conto, são partes do corpo. Então, tem tudo a ver com a nossa aula de ciências, ok? Então, o título do conto é Todos Dependem da Boca, ok? Então, vamos lá? Então, certo dia, a boca toda vaidosa, toda exibida, dizia para as demais partes do corpo, ou melhor, perguntava para as demais partes do corpo: oi, quem é o órgão mais importante do corpo humano? Os olhos rapidamente disseram: somos nós, porque nós vemos e observamos tudo ao nosso redor. Então, somos nós os órgãos mais importantes do corpo humano. Não, menina, não. Falaram os ouvidos. Os órgãos mais importantes do corpo humano somos nós, os ouvidos, porque ouvimos tudo que ocorre ao nosso redor. E ficaram bem vaidosos. Nisso, outro órgão falou: de jeito algum, o órgão mais importante do corpo humano, sou eu, o nariz, que sinto o cheiro das coisas boas que surgem ao nosso redor. Sinto o cheiro delicioso dos alimentos quando estão sendo preparados. Vocês estão pensando o quê? Sou eu o órgão mais importante do corpo humano. Nisso, as mãos disseram: engano seu, caro nariz. As partes ou os órgãos mais importantes do corpo humano somos nós, as mãos, que nós podemos tocar, sentir o que está ao nosso redor, através do tato, certo? Que é um órgão dos sentidos. Então, gente, nós, as mãos, é que somos os órgãos mais importantes do corpo humano. Mas um outro órgão também se posicionou muito vaidoso. Foi o coração. Disse: não, de jeito algum, vocês estão todos enganados. O órgão mais importante do corpo humano sou eu, o coração. Por quê? Porque eu auxilio na distribuição dos nutrientes que resultam do processo da digestão dos alimentos. Por isso, vocês estão pensando o quê? Pensando que são vocês os mais importantes? Não, o mais importante sou eu, porque eu ajudo a transportar os alimentos, os nutrientes que vêm dos alimentos para todas as partes do corpo. Mas apareceram 2 outros órgãos que não ficaram nada satisfeitos, certo? Depois do coração, apareceu outro que falou: a dona barriga. Disse: gente, coração, você não é mais importante não, porque quem leva os alimentos, quem transporta os alimentos para serem digeridos no corpo humano, sou eu, a barriga. Nada do Senhor, coração. Mas apareceram mais dois órgãos, as pernas, que falaram: de jeito algum. Nem os olhos, nem a boca, nem o nariz, nem os ouvidos, nem o coração, nem a barriga são mais importantes do que nós.
Ora, quem é que carrega o peso do corpo sobre si? Somos nós, as pernas. Não são as mãos, não é a boca, não são os olhos, não é o nariz, não são os ouvidos, não é o coração. Somos nós que carregamos o peso do corpo sobre nós. As pernas. Nisso, todos se envaidecendo, né? Cada qual se achando melhor. De repente, chegou a cozinheira com um prato na mão com a massa e chamou todos para degustarem essa massa. Gente, os olhos olharam para a massa, olharam, mas não puderam tocá-la, certo? Os ouvidos só ouviram o que os outros comentavam, mas nada de poder tocar e sentir a massa. O nariz sentiu o cheiro gostoso dessa massa que a cozinheira trouxe, mas nada pôde fazer. As mãos podiam tirar pedaços da massa, tirar pedaços como quisessem, mas não conseguiam degustar. O coração ficou lá no seu cantinho, porque ele não podia também fazer parte desse momento. As pernas ficaram paradas, sem nenhum movimento, pensando como fazer para tocar aquela massa. E nisso, gente, a boca novamente perguntou: e aí, pessoal? Quem é o órgão mais importante do corpo humano? Todo mundo calado. A cozinheira ofereceu a massa à boca, mas ela não quis. Quero não. E a cozinheira insistiu, e nada. A boca sempre resistiu, não queria comer. Então, o que aconteceu? A boca não quis comer a massa, não quis comer os alimentos. Todos os outros órgãos foram ficando fraquinhos. Os olhos, o nariz, os ouvidos, as mãos, as pernas, o coração, a barriga, todos foram perdendo as forças. E aí, a boca novamente fez a pergunta: e agora, gente, quem é o órgão mais importante do corpo humano? Aí todo mundo gritou: é você! Você é o nosso rei! Aí ficaram felizes, aí a boca foi, degustou a massa. A palavra, como no caso rei, não é que seja o substantivo boca. Boca é um substantivo feminino. Eles consideraram, quando eles pronunciaram a palavra rei, na questão do órgão, né? E órgão é uma palavra masculina. Então todos gritaram ao mesmo tempo: é você! Tu és o nosso rei. Tá certo? E assim terminou a nossa história, um conto de origem africana. Todos dependem da boca, certo? Então, este conto tem tudo a ver com o nosso conteúdo hoje de ciências, sistema digestivo. Gostaram do conto? Então, hoje Tia substituiu a música por este conto, porque nós estamos no mês de novembro, o mês que se vivencia o Dia da Consciência Negra. Então, a literatura, no vocabulário, nos festejos, nas vestimentas, em várias coisas ao nosso redor, nós podemos observar a cultura afro no nosso dia a dia, tá certo? Que faz parte do nosso cotidiano, ok? Pronto, depois de ouvirmos o conto, né? O conto Todos Dependem da Boca. Tia hoje está com essa caracterização exatamente porque o alimento, né? Os alimentos têm tudo a ver com o nosso conteúdo, certo? E aqui é um prato com um alimento que é de origem lá da região sul, né? O matambre, né? Então, matambre recheado, que é um prato originário da região sul.
certo? Então, na gastronomia também, nos alimentos, se podemos também perceber no nosso dia a dia a presença da cultura afro, né, gente? No acarajé, na feijoada, no vatapá, no caruru, enfim, vários pratos deliciosos que nós degustamos, né, que fazem parte da nossa gastronomia, que são de origem africana. Então, vamos para o nosso conteúdo. Então, o sistema digestivo, o que é o sistema digestivo? É o conjunto de órgãos responsáveis pela digestão dos alimentos no nosso organismo, pela absorção de nutrientes e por expelir ou expulsar do organismo as substâncias tóxicas, ou seja, que não têm utilidade, que no caso são as fezes, tá certo? Então, o sistema digestório ou digestivo, ele é formado e composto de duas partes, o tubo digestivo e as estruturas anexas. Quais são os órgãos que fazem parte do tubo digestivo? Então, são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus, que é a parte final do tubo digestivo. O tubo digestivo inicia na boca e termina no ânus, certo? É a parte final deste tubo. As estruturas anexas, certo? São as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Também, na boca, existem outras partes, outros órgãos que são anexos, que ajudam, que auxiliam no processo da digestão, que são os dentes, a língua, certo? Então, quando nós damos início à digestão, à alimentação, então, a primeira parte da digestão, ela é dividida em 3 partes, certo? A primeira parte acontece na boca. Para isso, nós temos os dentes e que o segredo da boa digestão está exatamente na boa mastigação. Um adulto tem 32 dentes na sua arcada dentária. Esses dentes são divididos em grupos, são classificados e cada grupo de dentes tem a sua função. São 8 incisivos, certo? Que são 4 superiores e 4 inferiores, 8 dentes incisivos, 4 dentes caninos. Os dentes incisivos e os caninos servem para rasgar os alimentos, certo? Depois dos caninos vem 8 premolares, 4 inferiores e 4 superiores e, por fim, 12 molares. Cada grupo de dentes que nós temos em nossa boca tem uma função. Os incisivos e os caninos têm como função rasgar os alimentos. Os molares e premolares têm como função machucar os alimentos. Então, com a ajuda esses órgãos, essas partes, os dentes, machucam os alimentos, trituram e machucam bem os alimentos, com auxílio da língua que mexe os alimentos na boca e da saliva produzida pelas glândulas salivares. Então, na boca, os alimentos, no momento que estão na boca, recebem o nome de bolo alimentar. Então, devemos mastigar muitíssimo bem esses alimentos para quando deglutirmos ou quando ingerirmos, eles estarem pastosos, certo? Porque no nosso estômago não tem dentes. Então, a principal parte da digestão ocorre na boca, que são os dentes que rasgam, trituram e machucam bem. Após a boca fazer a sua parte do bolo digestivo, no bolo alimentar, ele passa o quê? A faringe, a língua empurra para a faringe e a faringe empurra para esse tubo aqui chamado de esôfago. O esôfago conduz os alimentos até essa partezinha aqui, que é em forma de uma bolsa, que é o estômago. Certo? Chegando no estômago, os alimentos recebem o estômago, a parede do estômago, ou seja, a parte interna do estômago, produz uma substância chamada de suco gástrico. Esse líquido, essa substância produzida pelo estômago,
se mistura aos alimentos, que quando chegam aqui ao estômago, recebe o nome de quimo, é uma pasta, certo? Então, com o suco gástrico produzido pelo estômago, essa pasta, ela passa pelo segundo processo da digestão. E depois ela passa para o intestino delgado, o intestino fino, o intestino delgado. Ao chegar no intestino delgado, esses alimentos já estão praticamente líquidos, porque aqui no estômago receberam o suco gástrico que fez com que transformasse mais ainda, ocorresse a segunda transformação. Ao chegar no intestino delgado, esses alimentos recebem o suco, ou seja, o bilis produzido pelo fígado, armazenado na vesícula biliar. Então, é uma substância, olha aqui, vocês podem olhar no livro de vocês aqui, essa partezinha verde que está dentro do fígado é a chamada vesícula biliar, é onde armazena o bilis produzido pelo fígado. Quando ela está cheia, envia esse líquido para o intestino delgado. O pâncreas também produz uma substância chamada de suco pancreático, que se junta aqui com a substância também do intestino delgado e torna esses alimentos um líquido. Na parede do intestino delgado ocorre a absorção dos nutrientes, que é onde ocorre a terceira e última etapa da digestão. Então, os alimentos, quando chegam aqui no intestino delgado, recebem o nome de quilo. Tá certo? Na boca, bolo alimentar, no estômago, quimo, que é uma pasta, e no intestino delgado, quilo. Esses alimentos já praticamente líquidos, nas paredes do intestino delgado, ocorre o quê? A absorção dos nutrientes, tá certo? Então, são retirados os nutrientes e passam para a corrente sanguínea, aí onde entra um outro sistema, que é o coração, que é o órgão principal do sistema circulatório. Então, o sistema circulatório está de mãos dadas com o sistema digestivo para transportar os nutrientes através do sangue para todas as células do nosso corpo. Aquilo que não tem utilidade é passado do intestino delgado para o intestino grosso, certo? Onde é absorvida a água e os sais minerais. E o que não tem mais nenhuma utilidade se transforma no bolo fecal, conhecido como fezes, que é expelido pelo intestino grosso, que vem por esse último canal do reto e sai aqui na última parte no ânus. Tá certo, gente? Então, esse é o processo, é o caminho que os alimentos fazem dentro do nosso organismo até chegar à sua fase final. Tá certo? Então, nosso corpo é uma grandiosa máquina que está sempre em funcionamento, onde todos os órgãos que compõem de sistemas diferentes também trabalham juntos, um dando a mão ao outro para que o nosso organismo esteja em perfeito estado de saúde, tá certo? Então, o sistema digestivo, ele trabalha com o sistema, ele necessita, além de outros, né, o sistema circulatório, onde o coração é o mais importante. O sistema circulatório é formado pelo coração e os vasos sanguíneos. Então, é aqui justamente no intestino delgado que ocorre o transporte, a passagem dos nutrientes para a corrente sanguínea, que é levada para todo o nosso corpo. Tá certo, gente? Então, nossa aula de hoje termina aqui com o sistema digestivo, certo? A atividade no livro de Ciências, páginas 78 e 79, no livro de reforço 196 e 197. Gostaram da história do conto de origem africana? Como é o nome do conto? Todos dependem da boca. Agora, dependem ou não. Se a boca não funcionar, como é que os alimentos vão entrar no nosso organismo? Não é, gente? Então, esse conto é muito interessante. Basta que a gente passe a refletir, certo? Não só a boca, que é o mais importante. Tudo no nosso organismo é importante. Mas esse conto, ele é muito interessante, porque realmente, se não houver a boca, como é que os alimentos entram, têm acesso ao interior do nosso organismo para
para que nós possamos obter os nutrientes e assim fortalecer todas as células do nosso corpo para que ele funcione em perfeito estado. Ok, gente? Então, aqui eu termino a aula de ciências. Até mais tarde no Meet, tá? Beijinho, meus amores. Até mais tarde.